Bom, o tema da palestra... Começamos, né, Lucas? É sobre moralidade e vida espiritual. E acho importante, antes de tudo, mostrar como que a palavra moral tomou uma conotação errada nos dias atuais. As pessoas realmente não entendem o que é a vida moral, ações morais, e o que é moral, em última instância, e pensam que moral é um conjunto de regras pré-estabelecidas, em que elas vão, ou elas seguem essas regras, ou elas não são pessoas moralmente corretas. No fundo, o que uma pessoa imoral faz é apontar o dedo para outra e dizer se ela age corretamente ou não. Por que seria imoral fazer isso? Porque essas regras pré-estabelecidas, nas situações específicas da vida humana, elas podem tomar formas distintas e até aparentemente contrárias daquelas regras, usando de exemplo os 10 mandamentos. Então, em alguma situação, é claro que é correto matar alguém, porque nessa situação específica, matar é salvar a vida de um inocente, por exemplo. Em muitas outras circunstâncias que a regra geral, na sua aplicação prática, toma uma forma aparentemente distinta daquela que é descrita como um senso um senso geral de decisões, né? Então, na maioria das vezes é certo que matar alguém vai ser errado, mas não todas as vezes, né? E essa elasticidade das circunstâncias e das diversas situações humanas não podem ser descritas de forma rígida, porque isso geraria um atrofiamento da inteligência que precisa captar na situação específica aquilo que deve ser feito, baseando-se nos preceitos universais, gerais, de bem e mal e de certo e errado. Qualquer um que diga que as pessoas usam de forma pejorativa, né, aquele termo assim, você é a favor da moral e dos bons costumes, como se você fosse uma pessoa burra que não pensa e segue coisas cegamente, preceitos estabelecidos cegamente. A verdade é que esses bons costumes são práticas sociais confirmadas ao longo do tempo de convivência e, em geral, são atitudes morais, né? Você tinha perguntado o horário da aula, por exemplo, né? E aí eu falei no grupo que, por costume, as aulas costumam ser 7 horas. Mas na hora que você chega para dar aula, às vezes você sabe que vai chegar mais 2 ou 3 integrantes, você espera, porque as coisas mudaram e talvez a aplicação rígida desse conceito poderia gerar um prejuízo maior do que o benefício de começar às 7 horas em ponto. Então a gente meio que fica analisando a circunstância o tempo todo para ver o que seria melhor ser feito. Mas mesmo essas pessoas que falam de forma pejorativa da moral e dos bons costumes, e que normalmente são as mesmas pessoas que dizem assim, como que você pode dizer se algo é certo e errado, se o bem e o certo e o errado são coisas relativas? Como que você pode dizer que algo tem que ser feito se você não sabe nem dizer o que é o bem? E por aí vai, né? Essas frases que a gente costuma ouvir já. O que essa pessoa está dizendo, na verdade, é assim, a variabilidade de situações humanas é tão grande que, como eu disse no começo, a aplicação não pode ser rígida. Só que essa pessoa não entendeu que a aplicação específica de uma regra universal pode parecer contrária a ela, mas não é contrária. Então, essas mesmas pessoas que denigrem e falam pejorativamente da moral, elas agem moralmente, porque elas... coisas do cotidiano, assim, sei lá, ninguém
Você vai comprar alguma coisa e você acha que o preço está caro, está acima do que deveria. Isso aí, essa mesma pessoa, é a mesma pessoa que diz que não existe moral, mas olha só como que o senso de justiça dela na vida prática existe e ela usa ele muito bem. Ela acha injusto um preço. Como que ela pode achar injusto um preço se as coisas são relativas? Se ela não pode dizer o que é justiça? E em diversas outras coisas, né? Se você faz algo com ela que ela não gostou, ela briga com você. Então, assim, mas não era tudo relativo? Por que agora ficou... Por que você achou que isso foi errado? Você vê que ninguém conseguiria viver, e ninguém vive realmente, sem nenhuma distinção moral. Seria impossível. O ser humano age meio que capengando moralmente. O objetivo aqui é que a gente consiga agir de forma consciente e baseado nos preceitos universais para que a gente erre cada vez menos e vai se aperfeiçoando no caminho moral. E a palestra também vai ter uma parte que eu vou tentar fazer uma ligação entre por que fazer o bem, agir corretamente, está intimamente ligado com a sua vida espiritual. Onde que está a conexão dessas coisas? Então, de forma, para ser mais prático, eu coloquei aqui no quadro algumas coisas, alguns elementos que estão envolvidos no processo de decisão humano. Quais são os elementos que estão envolvidos quando a gente vai decidir alguma coisa? Uma ação moral, ela precisa ter dois requisitos. Ela precisa ser livre. Se você faz algo por coação, não foi dependendo da circunstância, como tudo, dependendo da circunstância, pode ser que sim, mas em geral, se você foi coagido a fazer algo, não foi algo que a sua inteligência determinou que você fizesse, mas foi uma opressão externa ou interna, e essa opressão interna é onde eu vou focar mais, que te levou, de certo modo, a tomar uma decisão. Então a ação, para ela ser moral, ela precisa ser livre. Em segundo lugar, ela precisa ser sábia. Para uma ação ser sábia, ela precisa de 3 requisitos, que é conhecer a finalidade dela, e a finalidade dessa ação ela precisa ser boa, e a captação do bem vem pelo intelecto, eu vou falar sobre isso. Você precisa conhecer os meios para colocar aquela atitude, aquela ação em prática, e os meios que você vai usar, o esforço que você vai depreender, tem que ser, o gasto que você vai ter nessa circunstância tem que ser menor do que o bem atingido na finalidade dessa ação. Certo? Por que uma ação você precisa conhecer os meios para que ela seja boa? Porque você às vezes sabe o que é para fazer, aliás, você sabe o que deveria ser feito, mas você não sabe como fazer. Então provavelmente você vai fazer de uma maneira errada. Sem conhecer os meios é difícil que você saiba agir moralmente correto, de forma correta. E o gasto que você vai ter é importante também, porque dependendo, uma ação ela pode ter uma finalidade boa, e você sabe o que tem que ser feito, mas o prejuízo dela é maior do que o bem que você vai atingir com ela. Então nós temos aí 2 claves, né? A clave da liberdade e a clave da sabedoria. A clave da sabedoria eu vou deixar para... Eu acho que essa aula vai ter uma continuidade, não sei se vai dar tempo de falar tudo hoje, mas eu escolhi porque também por uma necessidade dos termos, focar na liberdade. Para uma ação ser livre, eu falei os requisitos para que ela seja sábia, mas e para ela ser livre? Quais elementos estão envolvidos no processo de decisão livre? Tirando o mais simples, que seria não estar coagido da forma externa, nós temos dentro de nós forças opostas, desejos contrários, vontades distintas, que numa articulação de todos esses elementos, essas forças internas em nós, saem as nossas decisões. Então,
os conceitos chaves para entender essas forças que estão dentro de nós, nos regendo de certa forma, são os dois apetites sensitivos. Um apetite sensitivo, ele é o desejo, a inclinação que surge em você depois que os sentidos do corpo captam os objetos na natureza, na realidade. Então você tem, de um lado, o concupiscível e do outro lado, o irascível. Os dois são movidos pela apreensão dos seus sentidos em direção a um bem que você viu no mundo, que você captou. E o que é o concupiscível? O concupiscível é o apetite que te leva a buscar as coisas prazerosas, as coisas que são boas para o corpo, deleitáveis. E o irascível é o apetite que gera, vendo um obstáculo entre você e aquele bem que é deleitável para o corpo ou para a imaginação. Tendo um obstáculo entre a realização do concupiscível e o objeto, surge o irascível, surge a ira. E esse apetite, os dois são úteis. Deus colocou ele na alma humana, então eles têm que ter alguma utilidade, eles não são inúteis, mas eles são desordenados no ser humano. Essa desordem dos apetites é o que gera em nós, muitas vezes, aquelas vontades que nós não desejos que nós não conseguimos realizar. Então, por exemplo, uma pessoa que tenta fazer uma dieta, ela tem uma vontade de emagrecer. Então, sei lá, a inteligência dela entendeu, captou que ela precisaria emagrecer por algum motivo. Mas o apetite concupiscível dela é uma força contrária a essa inclinação da inteligência, da vontade. E aí ela fica meio que numa luta entre fazer o que o concupiscível quer, realizar o desejo do concupiscível, ou realizar o bem que a inteligência dela captou e a vontade dela de começar essa dieta. Então, ou dentro do mesmo exemplo, já agora falando do irascível, uma pessoa querendo fazer, que não está querendo fazer uma dieta, mas que gostaria de comer um bolo ou alguma coisa que seja apetitosa para ela no momento, mas há um obstáculo entre ela e esse bolo. Aquilo gera o apetite irascível nela, cria um certo desconforto nela. E o apetite irascível, é óbvio que numa questão de um bolo, você não vai ficar irado, né? Dificilmente você vai morrer de raiva porque você não vai conseguir comer o bolo, mas nas outras situações da vida você acaba morrendo de raiva. Então, alguém gerou um obstáculo entre um bem que você queria e você tem ira contra essa pessoa agora, porque o irascível não vai distinguir que ela é uma pessoa, uma alma humana. Você simplesmente vai se irar contra o obstáculo, que casou de ser uma pessoa nessa situação. O apetite sensitivo, ele não tem a inteligência trabalhando. Tanto que os animais têm os dois apetites, o concupiscível e o irascível. E eles funcionam baseados simplesmente na apreensão dos sentidos. O sentido capta uma coisa no mundo, o concupiscível deseja essa coisa, e se ele está perto, você usufrui disso, e se ele está longe, o irascível entra em ação. É simplesmente isso. Exatamente como os animais. Só que o ser humano possui inteligência. E a função da inteligência é captar as formas, as essências. Então, o bem último do ser humano não vai ser o deleite do corpo. Não vai ser o usufruir de algum bem para o concupiscível. O concupiscível não é capaz de saber qual é o fim último da alma humana. Quem é capaz de fazer isso é a inteligência. E a inteligência, quando ela começa a captar bens superiores, abstratos, ela move a sua vontade. E aqui é importante notar que vontade não é desejo.
O desejo está dentro do concupiscível. A vontade pode ser chamada também de apetite intelectível, que é a sua inteligência captou uma forma, uma essência, e moveu a sua vontade em direção àquele bem superior. Então, vontade aqui não é a vontade dos desejos, mas sim um apetite que surge pelas coisas boas, pelas coisas superiores, pelas coisas sagradas, por assim dizer, que estão nessa clave dos bens superiores, né? Que realmente satisfazem a alma humana. Então, nós temos essas forças dentro de nós, meio que brigando. O concupiscível quer alguma coisa, o irascível entra em ação para conseguir aquela coisa ou para destruir o obstáculo que aparece. E se a sua inteligência não estiver funcionando da forma correta, ordenando essas coisas através da vontade, a vontade vai ser como que a força motora, que vai decidir o que o concupiscível pode receber e o que ele não pode, até onde o seu irascível pode ser usado e até onde ele começa a ser prejudicial, porque não é desejável também não ter concupiscível nenhum e nem irascível nenhum. Uma pessoa sem irascível, ela vai fracassar diante de todos os obstáculos da vida. Ela nunca vai querer transpor nenhum obstáculo. Pensa numa pessoa que o irascível dela é baixissimamente estimulado. Como que ela vai fazer para ultrapassar os obstáculos que aparecem e atingir os bens que existem? A vontade tem que usar tanto o concupiscível quanto o irascível em prol da finalidade humana, que só a inteligência pode captar. Então, o intuito de se tornar livre é, em última instância, fazer com que a sua vontade, aderindo às formas que a inteligência captou, decidam e não o seu concupiscível e não o seu irascível. É simples assim. O concupiscível, vocês já devem ter ouvido aquela frase, né? Foge da dor e busca o prazer. Essa frase está se remetendo exatamente ao apetite concupiscível. Ele é o apetite que quer as coisas prazerosas, enquanto o irascível vai ser aquele apetite que, não conseguindo o concupiscível se satisfazer, ele vai entrar em ação, como já falei, e vai destruir esse obstáculo, ou vai tentar destruí-lo, irracionalmente, muitas vezes. A questão é essa. Quando a vontade ordena o irascível, você vai usar ele de forma inteligente para superar os obstáculos quando eles devem ser superados. Às vezes eles não têm que ser superados. Às vezes você quer simplesmente superar obstáculos para satisfazer o seu concupiscível, que é um instinto animal que busca o prazer e mais nada. Não tem inteligência agindo, não tem nada. Então a gente vai tentar domar esses dois apetites pela vontade, baseada na inteligência, para que nós consigamos ser livres, propriamente dito. Quando eu digo livre, não é querendo dizer assim, você não é responsável pelas suas ações. Você é responsável pelas suas ações porque, em última instância, você tem poder tirânico sobre o seu corpo. Quem decide as coisas, no fim das contas, é você. O apetite concupiscível é seu. Você pode negá-lo. Existe essa opção para você porque você tem livre-arbítrio, o que os animais não têm. Os animais não tendo, eles nunca pecam. Por que o pecado só é uma realidade humana e não animal? Porque o ser humano tem inteligência, que capta a essência das coisas, quer você queira ou não. E você tem a vontade para decidir. E quando você não faz isso e se rende aos apetites inferiores, é claro que isso aí vai ter alguma ligação com a sua vida espiritual. Vou chegar lá mais para frente. Os dois apetites, os apetites sensitivos, apetite sensitivo é uma categoria onde o concupiscível e o irascível são duas espécies dessa mesma categoria. Eles são movidos pelos bens particulares.
Por quê? Porque o seu sentido só capta bens particulares. A sua vontade, ela consegue ser movida pela inteligência. Por quê? Porque a inteligência, captando a forma e a essência das coisas, move a sua vontade. Sim. Uma coisa interessante de se falar a negação do apetite concupiscível gera tristeza. Por que que gera tristeza? Uma vez que a sua vontade decidiu algo e negou ao concupiscível, é onde entra esse choque. Porque o concupiscível agora, sendo negado, ele não para de existir. A sua vontade pode decidir algo, mas você vai ter que lidar com o seu concupiscível da mesma forma. E é por isso que muitas vezes é difícil, por exemplo, não cair em pecado mortal. Por quê? Porque o seu concupiscível vai estar, se ele não estiver domado e treinado, e aí a gente vai falar algumas técnicas para conseguir domá-lo também, você vai permanecer triste, vai parecer ruim não fazer essas coisas assim. Antes eu fazia um monte de coisa e agora eu não posso fazer. Coisa triste. Se dá por dois motivos. Um é porque o concupiscível continua existindo e você agora começando esse caminho não quer dizer que ele não esteja desregulado, ele ainda está desregulado, apesar de você já estar agindo com a sua vontade em cima dele. E o outro motivo é porque você, na verdade, não captou perfeitamente aqueles bens que você está buscando. Então, eu não vou cair mais em pecado mortal, mas você não sabe exatamente o porquê disso, parece algo que você não entendeu muito bem. Por quê? Quando os seus sentidos captam as coisas particulares, a água, por exemplo, tem esse copo de água e eu quero beber essa água. Eu sei o que é uma água, né? Esse copo de água passa para a minha imaginação e mesmo que eu não veja ele, eu sei o que ele é perfeitamente, eu consigo contemplar esse objeto na minha imaginação de maneira praticamente perfeita, enquanto que os bens superiores são de difícil contemplação. Você precisa rastrear eles muitas vezes, você precisa meditar sobre eles muitas vezes, até que eles realmente tomem forma e não fiquem como que se dissolvendo na sua inteligência. Então a vontade para mover as coisas, baseada na inteligência, uma inteligência que não está treinada, não captou muito bem esses bens supremos. E aí, entre os bens supremos, que ela não sabe muito bem o que é, que ela não captou direito, e que toda vez que ela se remete, ela tem que pensar muito sobre aquilo, até o conceito se formar de novo e gerar um motor na sua vontade, entre isso e aí minha imaginação, que contempla perfeitamente o objeto, que sabe exatamente do que se trata, é claro que o concupiscível vai ter uma força muito maior. Consegue? Esse caminho é claro para vocês? Você capta através dos sentidos as coisas, essas coisas passam para a sua imaginação, passam como que para dentro de você, você possui essas coisas na sua imaginação, vê elas e elas te geram um apetite imediatamente. Por isso que a imaginação é como que a mãe dos apetites. Já o processo dos bens superiores, eu quero agradar a Deus ou eu quero ir para o céu. Você não sabe exatamente como você sabe o que é um copo de água, o que é Deus. E nem céu, e nem inferno. Então é difícil ser movido por essas coisas que você não tem domínio e que você não contempla perfeitamente. Então vai ser uma luta difícil. Não vai ser uma luta fácil, porque é como se você estivesse lutando em desvantagem. Você vai ter que arduamente trabalhar a sua inteligência para que ela mova a sua vontade com mais força e sobrepor essa vontade em cima dos apetites, regulando eles. Uma outra forma também é mover a sua imaginação no sentido contrário. Então, assim,
alguma coisa que seria... As pessoas gostam muito de carnaval de rua, né? Ir para um carnaval de rua no Rio, sei lá. Aí, sei lá, essa pessoa tem alguém que ela se interessa, que está lá no carnaval. E gerou um apetite nela, ela quer ir lá. Só que como que você sabe que ir nessa situação é praticamente se colocar em situação de pecado mortal? Como que você vai lutar contra isso? Você vai mover a sua imaginação para o sentido contrário. Ao invés de pensar assim, não, tem um monte de coisa lá que eu queria ir lá, eu queria beber e ficar fazendo nada e podendo fazer tudo e o dia inteiro lá à toa, você vai querer ir. Agora, se você pensar assim, pô, mas por outro lado é um monte de gente apertada, suada, bêbada, incomodando todo mundo uns aos outros, sem freio moral nenhum, sei lá, vai ser um negócio esquisito. Você já começa a mover o seu apetite concupiscível a não querer ir. Então você está usando o concupiscível a seu favor. Através do uso consciente da imaginação. O problema é que a gente, na maioria das vezes, não está imaginando as coisas conscientemente. A nossa imaginação fica como que solta, num fluxo interminável, e você não se dá conta. Às vezes é como você está andando na rua e depois de 20 minutos você fala, pô, o que eu estava pensando mesmo esse tempo todo? Você estava pensando alguma coisa, mas você nem percebeu. Quer dizer, você não estava imaginando conscientemente aquilo que você queria. Então, surgindo um apetite concupiscível, que a sua inteligência diz que ele não pode ser satisfeito, você usa a sua vontade e doma a sua imaginação para gerar um apetite concupiscível mesmo, mas contrário àquele desejo. Agora o desejo do concupiscível é ficar em casa, no ar-condicionado, sei lá. Não ir lá no Rio. Isso é domar os seus apetites. Isso é usá-los. E não ser usado por eles. Isso é ser livre. Então, o primeiro requisito para que nós tenhamos uma vida moral é atingir esse grau de liberdade mínimo. Sem ele, nós somos puramente animais. Exatamente como animais, porque eles têm esses mesmos apetites e agem tão logo as coisas aparecem para os sentidos deles. Então, um animal vê uma comida, por que ele não vai comer isso ali? Mas um ser humano passando em frente a uma loja de doce, ele não invade a loja e pega o doce. Por quê? Porque entre o desejo do concupiscível e a ação humana, tem que existir o consentimento da vontade. Então, todo mundo entendeu já que você não... Assim, todo mundo... Mas, em geral, as pessoas... todo mundo, sim. Porque até o cara que entra e faz isso, você não pode dizer que ele não sabia que estava errado. Ele sabe que está errado. Ele sabe. Mas ele se rendeu, né? Então, essa é a parte psicológica da questão, né? A parte de ser livre. O segundo requisito da sabedoria, que seria a avaliação do cenário mesmo e a captação do que é o bem universal e etc., eu vou falar na próxima aula, porque a intenção mesmo não é agora, nesse momento, dar todos os elementos decisórios, mas entender profundamente, para que a nossa vontade não fique catrupiando depois, por que nós devemos mortificar o concupiscível e o irascível. Por mais que eu diga todas essas coisas e pareça, e é lógico mesmo, não parece, é uma lógica, a inteligência de cada um está captando isso, entendendo, mas na vida prática você vai esquecer disso muito fácil. Em geral, né? E é bom que nós meditemos bastante em cima disso e formamos um fundamento sólido
E aí é a parte da vida espiritual, importantíssima, para que a gente não se perca. Já que a nossa inteligência já não é como uma inteligência perfeita, límpida, clara, que consegue captar todas as coisas como deveria ser. Nós, homens modernos, já cheios de teorias e... Quando eu comecei falando das pessoas que dizem assim, como que você pode dizer o que é bom, o que é mal, essas coisas são relativas. Isso aí está dentro de cada um de nós, em alguma medida. É fácil da sua imaginação usar desse raciocínio para te burlar e fazer com que você consinta ao seu concupiscível em algum momento. Então você quer fazer essas coisas, mas em determinado dia deu tudo errado no trabalho, você brigou com alguém, você está estressado, então você já está numa atitude, o seu psiquismo já está num nível inferior. Então vai surgir um bem, nesse dia, por exemplo, então, sei lá, uns amigos vão te chamar para sair e ir a algum lugar e você vai começar a beber e aí em determinado momento aquilo já também abaixou o poder da sua vontade e você vai falar, mas quer saber, eu vou encher a cara hoje mesmo, aquelas coisas lá até tão certas, mas pô, peraí, né? Todo mundo tem seus dias também e tudo mais. A gente não quer que isso aconteça nunca. A gente não quer que aconteça nunca, porque como cristãos, a gente tem a obrigação mínima de se manter em estado de graça. É o mínimo. Se você não faz isso, você não faz nada. Não que você caiu em pecado mortal, isso seja assim, não, que lixo. Não, a questão não é essa. A questão é, você pode cair e voltar sempre, mas você tem que estar querendo voltar o tempo todo, caso caia. Mas, sabendo que sim, não deveríamos cair nunca. Isso não é algo de outro mundo, não é um absurdo, muito menos é impossível. E, portanto, só ter esse arcabouço lógico e esses esquemas, igual eu coloquei no quadro, igual a gente vem falando, não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. É preciso que a gente entenda o fundamento espiritual dessas coisas, para que a nossa vontade não fique também fraca nas diversas circunstâncias ruins da nossa vida, nos dias irritantes e quando as coisas dão errado, que é normalmente quando a gente consente e acaba caindo em pecado mortal. Eu estou falando de pecado mortal pressupondo que todo mundo saiba o que seria não cair em pecado mortal, o que seria cair em pecado mortal, mas assim, basicamente seria seguir os 10 mandamentos, de forma muito simples, eu vou dizer assim, seguir os 10 mandamentos, seguir os 5 da igreja, e você estará em estado de graça, comungando e confessando na medida do possível. Tá, mas por que cair em pecado mortal ou não cair em pecado mortal não são decisões arbitrárias? Por que essas coisas são um bem em si, universais? Por que não é a igreja chata que manda a gente fazer um monte de coisa que a gente não quer? Será que a igreja faz isso como uma forma de controlar as pessoas? Uma forma de manipular a sociedade? Será que é isso? Ou será que tem um fundamento mesmo nisso? Se a gente analisar os 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas a respeito do 6º mandamento especificamente, que seria não cometer adultério, ele diz assim, não saberia recitar exatamente como está, mas ele diz que você peca contra o 6º mandamento até por pensamento. Como assim? Você pode pecar por pensamento? Como você pode adulterar por pensamento?
Você imagina que adulterar é o quê? Eu sou casado com alguém, eu tenho uma namorada e eu não posso traí-la. Isso seria pecar contra o sexto mandamento. Então a igreja vem e simplifica e fala assim, ó, o sexto mandamento é não pecar contra a castidade. Então agora, não cair em pecado mortal é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, o bem último, finalidade da vida humana e da alma humana, a beatitude, a santidade, é o desejo de todos os homens, é esse, a busca do bem. Só um parênteses, interessante dizer também. O concupiscível busca bens, ele busca bens, mas ele, como eu falei, ele busca bens particulares e, portanto, bens limitados. A inteligência somente pode entender os bens últimos que vão realmente satisfazer a alma humana, que é a comunhão, o matrimônio da alma com Deus. Essa é a finalidade humana que vai conseguir realmente satisfazer o ser humano. Não é o concupiscível. E não é o irascível, se vingando ou fazendo esse tipo de coisa, que dá um certo prazer, mas não vai ser isso que vai fazer a sua alma atingir o que ela busca, o que ela quer. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, Deus entendido de forma como bem último, amar ao próximo como a ti mesmo e não pecar contra a castidade, que é basicamente amar ao próximo. Não pecar contra a castidade é amar ao próximo, não é diferente uma coisa da outra. Repara que os dois mandamentos do amor, todos eles, não pecar contra a castidade é um mandamento do amor também, né? Amor pela outra pessoa, pelo ser humano, pela dignidade humana. Não transformar uma pessoa, uma alma criada por Deus, num objeto. Isso é amar ela. Então, não pecar contra o amor ao próximo é o quê? Você nunca... Aí, como em moral as coisas são muito elásticas, né? Eu ia dizer, você nunca agredir as pessoas. Mas alguém poderia dizer, mas Jesus entrou no templo e tirou eles a pontapés e tudo mais. Por isso que eu já digo que é elástico. Porque a situação exigia isso. Tem aquela história também que Moisés, quando ele desce com as tábuas dos 10 mandamentos, eles estão adorando um bezerro de ouro. Moisés pega as tábuas escritas por Deus e taca no chão e quebra. Tipo assim, absurdo parece, né? O irascível dele devia estar descontrolado. Mas não, a situação exigia aquilo ali. E ele ainda queima o bezerro, tritura. Queima o bezerro, tritura e dá para as pessoas que estavam idolatrando o bezerro o pó e joga na água para elas beberem o pó do bezerro triturado. Esse cara ficou maluco. Não é possível. Mas é por conta da diversidade das situações humanas. É claro que em algumas situações fazer isso aí é amar aquelas pessoas. Moisés não quer que eles percam a alma deles. Então fazer isso era o que ele tinha que fazer. Fazer isso é amá-los. Descer lá e falar, nossa, que bezerro bonito que vocês fizeram aqui, seria quase que assim, estou te condenando a perder a sua alma. Então ele estava agindo moralmente, ele estava amando aquelas pessoas quando ele fez aquilo. Mas, no geral, o que a gente faz não é isso. É assim, o cara me cortou no trânsito, você xinga o cara, você grita com ele, não tinha motivo nenhum. Seu irascível, descontroladamente, te gerou esse impulso e você agiu através desse impulso. Então, amar a Deus e ao próximo é o mandamento que a gente vai seguir para controlar o irascível. E não pecar contra a castidade está relacionado ao concupiscível. Qual o apetite mais forte que o concupiscível é movido? É o apetite sexual, evidentemente assim. Não tem ninguém duvidaria disso. Não é um bolo, não é o apetite sexual. Então, controlar esses dois apetites é agir em cima daquelas coisas que mais geram excitação neles. Então, o apetite irascível, ele fica excitado, ele fica... eu ia dizer queimado. Você fica, porque é como se você ficasse em chamas mesmo, né? Quando você fica irado, você sente seu corpo esquentar. Com as pessoas.
É claro que você tem raiva sobre as coisas também. Uma câmera que não funciona, você fica irado com a câmera. Mas isso é uma desordem menor do que irar-se contra as pessoas. As pessoas geram muito mais raiva na gente do que a câmera. Porque a câmera, assim, no fim das contas, você compra outra, quebra essa e acabou. Mas as pessoas que você vai fazer? Então você convive com uma pessoa constantemente. E ela te irrita constantemente. O que você pode fazer? Não tem como fazer. Você pode xingar ela, não vai adiantar nada. Vai ser pior, inclusive. Então, o mandamento do amor ao próximo, ele nada mais é do que uma técnica já clara de domar o seu irascível. E a castidade é a técnica clara de domar o concupiscível. É claro que o Cristo sabe dessas coisas quando ele determina esses mandamentos, não é à toa. Aí a gente vai vendo que tem fundamento e não é assim a igreja moralista, no sentido pejorativo, querendo forçar os homens a agir de maneira doutrinada. Não, é a igreja querendo que você seja um homem, pô. Antes você não era. Esse que é o problema. E, portanto, seguir os 10 mandamentos é a melhor técnica de controle do irascível e do concupiscível. Bom, seguindo os 10 mandamentos, nós estaremos na primeira morada. Vou pegar cá. Ô, Lucas. Nós estaremos na primeira morada. Você vê, a primeira morada, sendo 7, se você não quer estar na primeira morada, você está fora do reino. Você é inimigo de Deus. É por isso que as pessoas que estão fora da primeira morada, estado de graça, vão para o inferno. Porque, em última instância, elas são inimigas de Deus. Por quê? Deus, estabelecendo ordem e princípios de certo e errado, de bem e mal, que não só te favorecem, segui-los te favorece psicologicamente, te torna mais humano. Não só isso, são em si mesmos bens para o mundo, para a natureza, para as pessoas. Você nega não só a um benefício próprio, seu, de aperfeiçoamento psicológico, mas também a ordem divina. Isso é exatamente como ser inimigo de Deus. O processo de queda e retorno para o estado de graça é uma tentativa de ficar se conciliando com Deus o tempo todo. Você caindo e se conciliando com Ele de novo. Caindo e se conciliando com Ele de novo. O livro do Êxodo, ele, numa interpretação moral, que já é uma interpretação simbólica, ele trata exatamente sobre essa Páscoa da alma. Esse processo de saída da escravidão do Egito, onde o faraó pode ser visto como Satanás, que escravos de Satanás, que age por tentações em cima do seu concupiscível. Olha aí, como que as escrituras são perfeitas, né? Você começa a ver como essas coisas se entrelaçam e você vê, não tem como mesmo. Escravos do faraó, a alma humana tenta se libertar. Algumas vezes o faraó nega, Moisés fala com o faraó algumas vezes, ele nega e vai negando, mas essa alma já busca Deus, de certa forma, e tem o auxílio dele, porque nenhum homem também, mesmo que você não esteja em estado de graça, isso não significa que você tenha graça nenhuma, você está desgraçado, não, isso é impossível. O que se chama de uma pessoa fora do estado de graça é que ela tem uma graça suficiente. Essa graça suficiente que faz com que você consiga sair do estado de pecado mortal, senão você não conseguiria. E o faraó liberta o povo do Egito, liberta o povo do império, e esse povo vai caminhar no deserto.
O que é esse deserto? Esse deserto é esse processo de queda e reconciliação com Deus permanente de uma pessoa iniciante na vida cristã que está tentando ficar em estado de graça. Diversas vezes as pessoas que estavam com eles, com Moisés no deserto, como eu falei no começo, negado o apetite concupiscível, aquela alma que estava acostumada com os bens que eles recebiam, porque eles comiam, de certa forma, eles viviam dentro do império do faraó. Então eles tinham alguns bens, mas e agora no deserto? Eles não têm bens nenhum, porque eles estão no deserto, então eles ficam lá, eles têm fome, eles têm sede, mas também não tem Deus, eles não chegaram na terra prometida ainda. Então essas pessoas falam com Moisés, Moisés, nos tiraste do Egito para nos matar de fome. Quer dizer, é aquela pessoa que, saindo do estado de pecado mortal e tentando levar uma vida moral mais justa, se entristece em alguns momentos, porque ela não tem o bem que ela busca ainda, apesar da inteligência já ter captado dessa forma, ela não está em posse desse bem, ela está se movendo na direção desse bem. E o movimento entre o Egito e Deus, a terra prometida, ele é o deserto. É esse ambiente de provação, de queda, de tristeza, porque o concupiscível está sendo negado o tempo todo. O seu concupiscível era totalmente desregrado. Ele funcionava à sua própria maneira. Agora você tenta ordená-lo, e aí ele se entristece, e o seu irascível também fica querendo quebrar, de certa forma, esse processo que você está tentando empreender na sua alma. E aí você tem que estar de posse da sua vontade, da sua inteligência, para mover a sua imaginação, como a gente falou no começo, e se lembrar de Deus constantemente, para que você não caia ali no deserto e volte para o Egito para receber cebolas, mas sim ir para a terra prometida e desfrutar do bem último da alma e se satisfazer finalmente, né? Quando eles estão chegando perto da terra prometida, eles não entram na terra prometida de primeira. Eles têm medo de ir lá, porque eles acham que o povo de lá vai matar eles são muito mais fortes, vai ser perigoso. Isso aqui é uma questão, tem também uma questão de fé. Deus também está querendo mostrar que a nossa fé tem que crescer, porque Moisés abriu o Mar Vermelho, fez um monte de coisa, e ainda assim essas pessoas não têm fé suficiente. Mas na interpretação moral que eu estou abordando aqui, isso aí são as últimas paixões que você vai deixar morrer. O povo fica 40 anos e todo mundo vai morrendo e se renovando aquela geração até que eles consigam entrar na Terra Prometida. Essas pessoas que foram morrendo são as suas paixões. Você vai deixar morrer enquanto você caminha na direção do bem supremo de Deus. Durante o deserto, eles se alimentam do maná do deserto. O maná do deserto é claramente o símbolo da Eucaristia, que nós vamos nos valer para que essa luta seja mais suave, mais fácil. Mas o sacramento específico para o fortalecimento da vontade é a confissão. A confissão, olha só como que de forma técnica faz sentido. A confissão ilumina a sua inteligência com a graça e fortalece a sua vontade, igual está aqui. Então você agora não vai só tentar com a sua inteligência defasada e cheia de vícios e que nós usamos tão pouco, nós usamos a maior parte do tempo a nossa imaginação e pensamos, entre aspas, por conveniência. Então a nossa inteligência não está treinada o suficiente, nós vamos usar da confissão para que a inteligência seja iluminada, a graça seja infundida
e a nossa vontade seja fortalecida para que nós consigamos domar esses apetites. A princípio, a confissão é tão importante que, na verdade, merece um curso só sobre as confissões. No fim das contas, o processo de ficar se confessando constantemente é o que vai purificar você, assim. É difícil demais você tentar fazer essas coisas por conta própria. Em algum limite você não vai conseguir mais. Então você vai precisar que Deus te ajude. E justamente a confissão serve para isso. Mas a confissão tem que ser bem feita, né? Então por isso que eu digo que precisaria de um curso extenso. Algumas aulas para dizer como se faz a confissão. Mas então, aqui estão 3 formas técnicas da gente nos tornar mais livres e domar o concupiscível, que busca o tempo todo o prazer e foge da dor, e o irascível, que se ira contra os obstáculos e busca as coisas fáceis. A gente domar eles pela vontade é seguir os 10 mandamentos e se confessar. Então, assim, a igreja está certa desde sempre. Já tinha entendido isso tudo. Os santos padres já tinham entendido isso tudo. Não é à toa que os sacramentos estão aí, para que a gente possa usá-los. Então, eu acho que é isso. Alguma pergunta, alguma coisa que quer dizer? Sobre a questão do livre-arbítrio, falou que a gente tem o livre-arbítrio, mas que a gente tem que buscar domar o concupiscível e o irascível para que a gente tenha liberdade. Se a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem que buscar essa liberdade. Você tem o livre-arbítrio nesse sentido, é que você é senhor das suas decisões em última instância. Então, Aristóteles fala, você tem poder tirânico sobre a sua mão. Só que um animal que não tem... Fala do animal é bom porque é um exemplo extremo e fácil de ver. Ele não tem livre-arbítrio e move-se imediatamente em direção ao concupiscível ou ao irascível. Nós temos também o concupiscível e o irascível. E eles são forças dentro de nós, apetites dentro de nós. São os apetites sensitivos. Eles não tiram o seu livre-arbítrio, mas eles fazem com que a sua liberdade seja mais imperfeita, percebe? Você não é livre como São Francisco, apesar de que os dois têm livre-arbítrio. Todos temos livre-arbítrio, mas você consegue realizar essa liberdade melhor conforme você está em posse dos elementos que movem as suas ações. Uma coisa não está contradizendo a outra, porque o concupiscível e o irascível, se você decidir agir baseado neles, foi por livre e espontânea vontade. Você poderia não ter agido dessa forma. Então, o seu livre-arbítrio continua. Quando eu digo, e é por isso que esse termo ele talvez teria que ter sido explicado e de uma maneira mais elástica, né? Essa liberdade que eu quero dizer é a posse plena da sua liberdade. Você é livre, mas você se escraviza, vamos dizer assim, pelos seus próprios apetites. O livre-arbítrio ele é parcial, uma vez que o concupiscível e o irascível eles senseiam parte do nosso livre-arbítrio. A gente precisa dominar eles para ter a liberdade plena. O livre-arbítrio é absoluto, mas o uso dele não. Você é livre, absolutamente, e sempre vai ser. Quando uma pessoa te obriga a fazer algo, nesse caso você fez algo coercitivamente, certo? Alguém te obrigou a fazer e você pode dizer assim, eu não fui livre nesse momento. Sei lá, alguém te deu uma arma e falou para você atirar numa outra pessoa. E botou uma arma na sua cabeça. Atirar, em última instância, é um ato do seu dedo. Então, o seu livre-arbítrio está aí. Mas se você for medroso, sei lá, e você não
e porque o seu irascível, o seu concupiscível não quer causar um mal para você mesmo, para o seu corpo, você prefere, sei lá, matar uma criança. Vamos dizer que ele te obriga a matar uma criança. Você prefere atirar na criança do que se deixar morrer, porque o seu concupiscível está te impulsionando a tomar essa decisão. Quem tomou a decisão foi você. Você poderia ter deixado ser morto. Né? O livre-arbítrio estava ali. Mas, quando eu digo que você não estava livre por não ter domado o concupiscível irascível, é porque, assim, por mais que a vontade, a inteligência dessa pessoa que está sendo coagida entende que uma vida de uma criança tem mais valor, por senso de proporção, a sua inteligência capta isso, do que a sua, por mais que ela entenda isso, ela não consegue aderir a esse princípio. A vontade não foi movida o suficiente para que ela aderisse à razão. E aí ela se deixa levar pelo concupiscível. Certo? Quando eu digo essa questão da liberdade, eu estou falando basicamente dentro disso aqui. Você fica mais livre quando você consegue aderir aos princípios da inteligência com mais naturalidade e facilidade. Mas a questão do livre-arbítrio, aqui eu acho que é só uma questão de palavras. Acho que é mais um jogo de palavras. Continua o tempo todo. Pô, é fácil pensar nisso no cara que é viciado em droga, por exemplo. Ele quer usar droga e vai lá e usa, mas ele não é livre. Ele está exercendo sua liberdade. Liberdade é você fazer aquilo que você escolhe. Né? Então, o cara que é viciado, ele não é livre. Embora ele esteja fazendo o que ele quer. Sim. Não é a inteligência que está mudando o que ele faz. Exato. Mas quem está tomando a decisão é ele, em última instância. Então ele está dentro do livre-arbítrio também. Né? Nesse ponto, um animal, quando decide tomar uma decisão, é ele que decide tomar. Então ele não tem o livre-arbítrio, uma vez que é ele que decidiu tomar. Nesse ponto, olhando por É porque o que você está chamando de ele... o animal... Sim, o que você está o que você tá chamando de ele, na verdade, é o concupiscível. Sim. Quando a gente fala do ser humano, quando você fala de você, é a sua inteligência. Então, quando a sua inteligência está decidindo, é você que está decidindo. Mas quando é o compulsivo que está decidindo, aí não é livre-arbítrio. Porque se o cachorro decide pelo compulsivo e não tem livre-arbítrio, o ser humano, quando está decidindo pelo compulsivo, também não tem livre-arbítrio. É porque o cachorro... Ele está sendo como um animal. Eu sei, é porque o cachorro não pode não satisfazer o concupiscível dele. Não existe essa opção para o cachorro. O cachorro está obrigatoriamente escravo do concupiscível, enquanto o ser humano pode negar o concupiscível. O ser humano pode se contrariar, percebe? Contrariar o próprio apetite. Isso seria você mesmo. O cachorro não consegue dizer assim, por mais que ele queira, não existe, porque ele não quer. Acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa...